Então vamos chegar agora com as últimas notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Já pedimos a vocês, se é novo por aqui, já chega, se inscreve, ative as notificações para receber o nosso conteúdo, como também vamos curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento, né? Ontem foi o sorteio da Libertadores da América, o Flamengo já conheceu seus adversários, né? Não muito difíceis, todavia temos que entender que Libertadores da América, todo jogo é complicado. Temos que fazer valer esse favoritismo dentro de campo, mostrar que o Flamengo é sim uma equipe em reformulação, todavia em fase de evolução. Então o Flamengo já conheceu os seus adversários e o time está focado aí para o jogo da final do Campeonato Carioca. Isso mesmo, o Flamengo que vai disputar a final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, já que o Vasco perdeu o último jogo e não conseguiu a vaga para a final. Então, Flamengo e Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca. Elenco do Flamengo tem última folga antes da reapresentação com foco na final do Carioca. O Flamengo confirmou a classificação à final do Campeonato Carioca neste último sábado, quando ficou no empate com o Fluminense em 0-0. Depois da vitória no primeiro jogo por 2-0, o rubro-negro avançou e vai decidir o título contra o Nova Iguaçu. Nesta terça, o elenco do Flamengo tem a última folga antes da reapresentação com foco no estadual. Depois que o elenco do Flamengo carimbou a classificação à final do Campeonato Carioca, o treinador Tite deu 3 dias de folga aos jogadores. Foram elas, domingo, segunda e terça. Dessa forma, o plantel rubro-negro se reapresenta nesta quarta, dia 20, no Ninho do Urubu. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro ainda não confirmou as datas e horários das finais do Campeonato Carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu. Contudo, as equipes devem se enfrentar nos dias 30 e 31 de março pela ida e dias 6 ou 7 de abril na volta. Então o Flamengo já sabe aí mais ou menos quando será as duas partidas da final do Campeonato Carioca. Os jogadores foram para as suas seleções, data FIFA, agora amistosos irão acontecer. O Flamengo perdeu diversos atletas, 4 para a seleção uruguaia e 2 para a seleção brasileira. Poderia ter perdido até mais se por acaso o Chile não tivesse cortado Eric Pulgar, jogador chileno que estava sentindo dores, está se recuperando aí de um desgaste físico, e as diretorias do Flamengo, assim como também do Chile, decidiram cortar o jogador desses dois amistosos. Então vamos falar um pouco sobre a Libertadores da América, né? O Flamengo vai estrear contra o Milionários, é isso mesmo, né? Flamengo estreia a Libertadores na altitude contra o Milionários em meio às finais do Campeonato Carioca. Então, é agora que começa os jogos importantes, os jogos difíceis da temporada. E o Flamengo, como tem um elenco muito bom, vai saber se de fato esse elenco vai suprir as necessidades, porque não vai conseguir repetir as suas escalações diante dessas partidas aí que acontecem final de semana e no meio da semana. Flamengo estreia em Libertadores na altitude contra Milionários em meio às finais do Campeonato Carioca. Após sorteio dos grupos da Libertadores, o Flamengo já conhece os primeiros adversários: Bolívia, Milionários e Palestino. A estreia do Mengão será contra os colombianos entre os dias 2 e 4 de abril, entre as finais do Campeonato Carioca. Além disso, o palco do pontapé inicial do rubro-negro está localizado a 2.552 metros de altitudes. O Flamengo vai jogar em altitude, né? Altitude essa que todos os jogadores de clubes brasileiros, principalmente, que não é acostumado a jogar em esses ambientes, sentem dificuldades e até mesmo faltam ar no que diz respeito à realização dessas partidas. Então isso é muito ruim para os times que não são acostumados. E o Flamengo já vai, na estreia, enfrentar uma altitude. O primeiro jogo do Flamengo na Libertadores acontecerá na cidade de Bogotá, no estádio El Campín.
Outro fator preocupante para o rubro-negro é a distância para o Rio de Janeiro. Afinal, a cidade colombiana está a 7.735 metros da cidade maravilhosa. Quilômetros, perdão. Ou seja, o mais querido viverá uma verdadeira maratona entre as partidas decisivas do Campeonato Carioca. Antes mesmo do sorteio acontecer, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, temia que o problema pudesse ocorrer em meio aos duelos contra o Nova Iguaçu. Porém, o desejo do dirigente não foi atendido e o Mengão não terá descanso. Vale acrescentar que a segunda rodada da Libertadores será logo depois da segunda final do estadual, na semana do dia 10 de abril. E ontem, após o sorteio da Libertadores, Marcos Braz já falou da expectativa, assim como também da logística, que com certeza será dificultada com relação a esses jogos na altitude. A gente fica preocupado com a logística. Jogar na altitude, jogar às 6, 7 horas no Rio de Janeiro, a nossa estreia será no meio das decisões do estadual. Torcida para pegar um time mais fraco. Isso é do jogo. A gente não quer, no meio das finais do Campeonato Carioca, ter que estrear nas montanhas, disse Marcos Braz antes do sorteio da Libertadores. O Milionários não será a única altitude do Flamengo. Afinal, o rubro-negro também encara o Bolívar, em La Paz, a 3.600 metros. Já o outro adversário é o mais próximo, é o Palestino do Chile. O mais querido vai em busca do tetracampeonato da competição. Então, esses jogos aí, na altitude, com certeza irá dificultar o Flamengo nessa Libertadores da América. O que deveria ser proibido, Jogos em altitude prejudicam até a saúde dos jogadores, Os atletas que jogam frequentemente, o organismo já se adaptou. Agora, outros que dificilmente encaram esses ambientes, com certeza prejudicam e muito. Mas, fazer o quê? Se a entidade sul-americana da Libertadores não resolve esse problema, não tem o que os times fazer. Tem que jogar, mesmo sabendo que vai ser prejudicado. A bola corre mais rápido, prejudica até a questão das defesas dos goleiros. Enfim, é muita coisa que prejudica aí uma partida de futebol jogar em uma altitude. Deveria ser permitido até certo tipo de altura. Passou disso, o time deveria procurar um outro lugar para jogar. Essa é a minha opinião. E na opinião de vocês, o grupo do Flamengo é forte, é fraco? Será que o nosso Mengão fará bons jogos e se classificará em primeiro geral? Participa aí do nosso vídeo e deixa sua opinião nos comentários.